E aqui estamos nós para aprendermos um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia. No primeiro ensinamento, nós aprendemos sobre Ruth, 3 qualidades que ficaram cravadas em nosso coração, não é mesmo? Eu, pelo menos, fico assim, pensando muito e sou colocada à prova, viu? Porque quando a gente aprende aqui durante a semana, geralmente acontecem situações que me fazem lembrar sobre o que eu ensinei e eu tenho que praticar, né? Nós aprendemos com Ruth sobre a questão da fidelidade, da disposição e da obediência. E hoje nós vamos aprender sobre Ana. Como eu amo a história de Ana. É uma história que eu não canso de ler. Eu gosto sempre de meditar porque Ana é uma grande inspiração. E hoje eu vou falar sobre 3 qualidades que eu também identifiquei na história dela, que vai te ajudar demais. Não desgruda daí, hein? Fica ouvindo tudo, porque eu tenho certeza que vai te edificar. Para quem não conhece, eu vou contextualizar um pouco da história de Ana, para então entrar nas 3 qualidades que eu quero te ensinar. Como costume da época, os maridos, os homens, podiam ser casados com mais de uma mulher. Então, Ana era uma das mulheres de Eucana e a outra se chamava Penina. Ana tinha um grande sonho de ser mãe. A Bíblia fala que ela ansiava muito por ter um filho, mas ela não podia por ser estéril. A outra esposa de Eucana, que era Penina, era uma mulher que eu falo que fazia um filho atrás do outro, tinha um monte de filhos. E por conta dessa diferença, dessa aparente vantagem sobre Ana, Penina a provocava de uma maneira excessiva. Penina ficava ali o tempo inteiro irritando Ana. Olha, você não tem filhos, eu tenho, você não pode ter filhos, eu posso, Eucana gosta mais de mim porque eu dou filhos para eles e você não. Pensa que situação difícil. Para Ana, faltava a possibilidade de ser mãe, de gerar. Eu quero perguntar para você que está me ouvindo, o que te falta? Qual é a área da sua vida que não está como você sonha? Que não está sendo da maneira que você planejou? Para Ana, faltava um filho. O que falta para você? Talvez você diga, Bruna, me falta ter uma família. Me falta realizar o sonho de fazer uma faculdade, de viajar. Me falta paz, me falta ânimo, me falta disposição. O que te falta? Porque a verdade é que todos nós temos algo na vida que desejamos muito e ainda não conseguimos. E é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer com Ana. Lá em 1º livro de Samuel, capítulo 1, é onde você vai conhecer toda a história dessa mulher, que hoje eu vou separar alguns pontos para nós estudarmos a respeito dela. Então, sabendo que Ana era uma mulher que não podia ser mãe, que tinha que aguentar a provocação excessiva de sua rival, Penina, nós vemos aqui um cenário muito difícil de se administrar. Emocionalmente já dá para imaginar como Ana estava. Mas eu quero ler para você aqui no 1º livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 7, onde eu já entro na primeira qualidade dela. Olha o que diz a palavra de Deus. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, ela só chorava e não comia. O que eu quero passar para você aqui? A gente vê uma mulher numa tristeza extrema, em profunda tristeza e amargura, a ponto de só chorar e não comer. Mas se você prestar bastante atenção no início do versículo, fala que de ano em ano, como era costume da época, eles iam à igreja, ao templo, para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. E o que eu quero te ensinar? Bruno, o que você quer passar com isso? Eu te digo, mesmo não tendo um filho, mesmo não tendo realizado ainda o seu grande sonho de ser mãe, Ana não deixou de servir a Deus. A primeira qualidade que aprendemos com ela é a reverência. Mesmo não tendo tudo o que ela queria, ela permaneceu servindo a Deus. Ela permaneceu adorando a Deus. De ano em ano, ela estava lá cumprindo o seu dever como filha, como mulher de Deus. E sabe por quê? Isso mostra que ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela queria muito, sim, ser mãe. Queria muito ter um filho, mas não ter ainda realizado esse sonho, não fez com que ela abandonasse
a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus, não fez com que ela deixasse a casa de Deus. Nós, às vezes, por muito menos, deixamos de adorar, deixamos de orar, deixamos de louvar. Seja sincera com você, reflita sobre a sua vida. Será que isso que te falta não está te afastando de Deus? Será que o seu grande desejo por ainda não ter se realizado não tem levado você a sair da casa de Deus? Mas não vale a pena. Então aprenda com Ana. Mesmo não tendo o que queria, ela continuou sendo serva de Deus. Ela continuou adorando, ela continuou louvando. Não tem aquela canção que diz, então louve, simplesmente louve. Ainda que não tenha conquistado tudo, continue louvando, mantenha sua reverência a Deus. Seja reverente. Seja um adorador, uma adoradora em todos os momentos. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Não deixe aquilo que ainda não aconteceu te afastar de Deus, te afastar do que Ele tem para você. Permaneça fiel, permaneça reverente a Deus, adorando a Ele, honrando a Ele, colocando Ele no primeiro lugar da sua vida. O que você precisa não pode ser tudo para você. Tudo é Deus e Ele te dá o que te falta. Então a primeira qualidade que Ana nos ensina, reverência. Permaneça adorando, permaneça servindo a Deus, permaneça firme na casa de Deus, ainda que você não tenha conquistado o seu grande sonho. Prosseguindo com a história, nós vamos ler agora o versículo 9, onde eu identifico a segunda qualidade dessa mulher. Olha o que diz a palavra. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Olha só o que essa mulher ela fez. Nós já vimos aqui que ela era excessivamente provocada por Penina, excessivamente irritada por essa mulher, porque não podia ter filhos. Ah, gente, quantas não são as peninas que a gente encontra no caminho, é ou não é verdade? Quantas não são as pessoas que estão ali o tempo inteiro para te lembrar do que você ainda não tem, do que você ainda não fez, do que você ainda não conquistou. Não são poucos, né? Eu sei. Mas as peninas da vida não podem fazer você, primeiramente, abandonar a Deus, como a gente aprendeu aqui com Ana. E a gente sabe que não é fácil lidar com esse tipo de cobrança. Quando as pessoas em volta de nós estão ali nos pressionando, muitas vezes zombando da gente, questionando, você está indo para a igreja? Por que você vai para a igreja? Não está resolvendo nada. Não é fácil lidar com isso. Mas a Bíblia fala então que Ana, ela juntou aquela amargura, aquele ressentimento que ela estava sentindo e, como diz aqui o versículo que nós acabamos de ler, ela foi orar. Segunda qualidade, segunda virtude que ela nos ensina, ela era uma mulher que resolvia seus problemas em oração. É isso que nós precisamos aprender. Resolva seus problemas orando e não brigando com quem não merece a sua atenção. Se tem uma coisa que eu aprendi durante toda a minha vida, não vale a pena você se explicar para quem não quer entender nada sobre você. Não adiantava Ana ficar ali em discussão com Penina. O que você está achando o quê? Não. Embora isso a chateou muito, a deixou muito triste, ela não entrou em picuinhas, em discussões, tentando provar alguma coisa. Não, sabe o que ela fez? Ela juntou essa amargura e foi orar. Foi levar para quem podia fazer alguma coisa por ela, que era Deus. O que te falta? Resolva em oração. Saia de brigas, saia dos conflitos, comece a orar por aquilo que falta para você. Resolva seus problemas orando e não brigando. Está amargurado, questionando, está chateada, triste? Vai orar. Coloque o seu problema na mão de quem realmente pode resolver. Foi o que Ana fez. E na oração ela falou, Deus, eu quero muito um filho. A Bíblia diz que essa mulher chorou com tanta amargura, orou, que ela chorava muito e não tinha nem voz mais, sabe? Só saía os lábios se movendo, porque a dor era tão grande. Já aconteceu com você? De você orar assim e às vezes vem aquela dor que você não consegue nem falar, são só lágrimas. Foi o que aconteceu com Ana. Mas ela não descontou no marido, não descontou em ninguém o que ela ainda não tinha. Ela foi orar, colocar na mão de quem podia resolver. Faça isso. Coloque o seu problema na mão de quem resolve. Terceira e última qualidade que nós aprendemos com Ana. A Bíblia fala que o sacerdote Eli estava ali no templo sentado, como a gente viu, e quando ele olhou Ana orando,
A Bíblia fala que ele fez um julgamento precipitado a respeito dela. Lá nos versículos 14 ao 17, eu não vou ler todos, mas você pode ler depois. Fala que o profeta olhou para ela e falou: por que você está bêbada, mulher? Para de beber vinho. Olha que coisa precipitada. Mas ela estava orando e o profeta fez uma suposição. Eu suponho que ela esteja bêbada, porque olha, não sai nem voz, está chorando ali, parece uma mulher embriagada. Às vezes as pessoas elas não sabem nada sobre você, elas supõem. E lidar com suposições não é fácil. Ah, eu acho que ela é assim. Eu acho que ela está fazendo aquilo. Na verdade, eu acho que a família dela... Ei, não perca tempo com isso, não. Quando o profeta chegou para Ana e falou: Ana, para de ficar bêbada, para de beber vinho. A Bíblia fala que essa mulher olhou para ele e respondeu da seguinte forma: não, Senhor meu, eu não estou bêbada. Eu sou apenas uma mulher amargurada de espírito e eu estava orando. Sabe o que isso mostra para mim? Uma mulher que tinha sabedoria em responder. Porque quando a gente é afrontado, quando a gente tem que lidar com as suposições das pessoas, muitas vezes a gente responde mal, né? Quem é você para falar isso de mim? Você nem sabe o que eu estou fazendo. Você não sabe nada da minha vida, está aí supondo coisas de mim. Não vale a pena você tentar se justificar, já falei isso aqui. Então responda sempre com sabedoria. Embora o profeta estivesse totalmente equivocado, Ana teve paciência, respirou fundo e mais uma vez mostrou a sabedoria que ela tinha. Não seja ríspido ao responder, não seja grosseiro com suas palavras, ainda que as pessoas estejam completamente erradas com o que elas estão falando. Mostre a diferença. E ela então, com muita sabedoria, respondeu: eu só estava orando, eu não estou bêbada. Ela não perdeu o controle. E aí o profeta olha para ela e fala: então que o Senhor conceda a sua petição. É isso que nós aprendemos aqui hoje com a história de Ana. Mantenha a sua reverência. Não deixe de adorar a Deus porque o milagre ainda não aconteceu. Resolva seus problemas orando, colocando na mão de quem pode te dar a solução. E tenha sabedoria no falar, no responder às pessoas quando elas questionarem do porquê você está do jeito que está. Tenha sabedoria, porque Deus vai mudar a sua história. O final da história de Ana ela engravidou. Ela teve o profeta Samuel, o grande profeta Samuel. E mais do que isso, depois ela teve mais filhos e filhas, diz a Bíblia. Você está preparado para viver mais do que você está pedindo? O que te falta é pouquíssimo, perto do muito que Deus vai te dar. Então pratique esses passos e eu tenho certeza que você vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Eu espero de todo o coração que a história de Ana hoje tenha te ajudado, tenha te inspirado a ser melhor e a resolver as coisas que te faltam, a alcançar aquilo que você tanto deseja da maneira certa. Que Deus te abençoe grandiosamente. Até o próximo ensinamento sobre as mulheres da Bíblia.